Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SSE é o canal. No programa de hoje nós vamos falar sobre como convencer o empregador a investir na neutralização da insalubridade. Nós vamos falar também sobre a caracterização da periculosidade. Alguns agentes, operações ou atividades são consideradas periculosas no Brasil. Todos os trabalhadores encontrados nessas condições recebem o adicional de periculosidade. É curioso notar que a periculosidade se diferencia da insalubridade, porque nela, teoricamente, não temos como eliminar o agente de risco presente no ambiente. Já na insalubridade, existe tal possibilidade. Vamos a alguns exemplos que vai ficar mais claro para vocês aí. Pense, por exemplo, na atividade de operações perigosas com explosivos, que se encontra no anexo 1 da NR16. Agora eu te pergunto, é possível retirar o explosivo da atividade com explosivos? Pense numa fábrica de fogos de artifício. Tem como tirar o explosivo da fábrica? Não tem. Então a gente nota aí que a atividade ela tem ligação vital com a periculosidade. Ou seja, em um ambiente como esse, nós até podemos trabalhar para minimizar os riscos, mas nunca poderemos eliminá-los por completo. E sendo assim, o adicional de periculosidade continuará existindo. Que tal mais um exemplo? Anexo 2 da NR16, atividades e operações perigosas com inflamáveis. Vamos de novo trazer para o campo real. Pense em um posto de combustível, popularmente conhecido como posto de gasolina. Será que dá para tirar o inflamável de lá? Será que dá para tirar o inflamável? É claro que não. Se você retirar o inflamável de um posto de combustível, ele vai deixar de existir. Então repare mais uma vez que nesse caso nós podemos até minimizar o risco, mas não dá para zerar, não dá para tirar o agente agressivo do ambiente de trabalho. Por quê? Porque o agente agressivo tem ligação vital com a função do trabalhador, tem ligação vital com a atividade que é exercida. Esses foram apenas alguns exemplos de vários outros que você pode encontrar. Se você der uma observada na NR16 e buscar trazer, assim como nós fizemos aqui, trazer a situação para o campo real. Agora vamos analisar um caso ligado à insalubridade. Pense no mais famoso dos agentes agressivos da insalubridade, o ruído. Pense em um galpão, uma fábrica, onde tem lá um motor, um compressor, que está gerando ruído no ambiente de trabalho. Você tem algumas saídas para controlar esse agente agressivo. Você pode enclausurar o ruído, construir paredes em volta do motor, do compressor. Você pode retirar o compressor do ambiente de trabalho, colocar ele lá fora e colocar mangueiras que vão levar o ar gerado por compressor para dentro da fábrica. Ou você pode também fornecer o equipamento de proteção individual. Lembrando sempre, EPI é em último caso. Então repare que mesmo nesses casos você retirou o ruído do ambiente, mas a atividade continua existindo? Ou seja, na insalubridade acontece assim vários outros agentes. O agente agressivo muitas vezes não tem ligação vital com a atividade executada em si. Nesse caso, dá para retirar o agente presente no ambiente. E aí, além de proteger a saúde do trabalhador, retirar o adicional de insalubridade. Que tal um exemplo agora na área do calor? Vamos supor que uma fábrica ou um galpão, que tem um ambiente que o calor está acima do limite de tolerância descrito na NR15 e que por isso os trabalhadores terão direito ao adicional de insalubridade. Nesse ambiente, o empregador poderá instalar sistemas de ventilação, tanto naturais quanto artificiais, e poderá assim controlar o calor presente no ambiente de trabalho. Mais uma vez, o agente agressivo foi retirado, mas o trabalho em si, a fábrica, não precisa parar porque o calor saiu. A fábrica pode continuar produzindo. Repare novamente que o risco não tem ligação vital com a atividade. Ou seja, o empregador vai poder controlar o agente de risco e vai poder garantir a saúde dos seus trabalhadores e ainda retirar o direito ao pagamento de insalubridade.
Notou o quanto é curioso isso? A periculosidade normalmente tem ligação vital com a atividade de trabalho, mas a insalubridade nem sempre. Esses foram apenas alguns exemplos. E com certeza, se você for parar e observar a NR15 e a NR16, você encontrará vários e vários outros. Ou seja, na insalubridade é bem mais fácil você controlar o agente de risco e manter os trabalhos, manter a atividade funcionando. Ou seja, você retira o agente de risco, corta o direito ao pagamento adicional de insalubridade e a atividade continua. Mas já na periculosidade é bem complicado. A gente pode também citar aqui os motociclistas que passaram a ter direito à periculosidade. Eu te pergunto, tem como retirar a motocicleta deles e mesmo assim manter a atividade? Não, né? Mais uma vez fica caracterizado aí a diferença que a insalubridade e a periculosidade têm com o ambiente de trabalho. A insalubridade tem uma relação mais distante com a atividade em si, enquanto a periculosidade normalmente é bem ligada à atividade em si. Seguindo essa linha de raciocínio que nós estamos debatendo até agora, fica claro que é bem mais fácil caracterizar a periculosidade do que a insalubridade. Por quê? Porque a periculosidade normalmente não depende de limite de tolerância. Ou seja, na periculosidade, só de existir a atividade de risco já vai gerar direito ao adicional de periculosidade. E por isso, na maioria dos casos, é dispensado o laudo de periculosidade. O laudo de insalubridade vai ser necessário se este laudo vier para comprovar que não existe mais direito ao pagamento de periculosidade. Vamos dar como exemplo aqui o caso que o Mário Sobral me contou. Ele me disse que na empresa onde ele trabalhava, vários trabalhadores recebiam pagamento de periculosidade por causa de atividade com inflamáveis. Mas depois eles foram fazer um levantamento no ambiente de trabalho e eles notaram que apenas um trabalhador tinha contato com inflamáveis. Apenas um trabalhador fazia o processo de abastecimento de veículos. Mas e aí? Como cortar a periculosidade nesse caso? Nesse caso, o laudo de periculosidade foi indispensável para provar que apenas um trabalhador fazia o abastecimento dos veículos. Ou seja, na periculosidade, o laudo vai ser necessário apenas nesses casos, onde vai ter que provar a inexistência do direito ao pagamento do adicional. Mas apenas para a caracterização da periculosidade, o laudo de periculosidade se faz dispensável. Seguindo essa linha de pensamento, a súmula do TST número 453 confirmou que se a empresa paga o adicional de periculosidade por livre e espontânea vontade, ou seja, sem laudo de periculosidade, não há necessidade nem de perícia e nem de laudo, pois se torna indiscutível o trabalho em condições perigosas. Ou seja, só de existir a atividade periculosa já existirá o direito ao adicional de periculosidade. Vamos lá, senhores. No programa anterior nós falamos sobre insalubridade e eu acho que deve ter ficado claro que o objetivo de todo profissional de segurança é eliminar a insalubridade da empresa. Eu acho que até pelo argumento que o Nestor falou, ele falou o seguinte, que insalubridade, quando o funcionário está ganhando insalubridade, na verdade está vendendo a saúde dele. Então a gente não pode ter isso como critério da empresa. Mas como é que eu vou convencer meu patrão de que é necessário eliminar esse adicional? Ah, é fácil, alguém pode estar pensando. Basta eu falar para ele que alguns funcionários vão adoecer e que isso vai ser um custo para a empresa. Não, não basta não. Não basta falar, eu tenho que provar. Além do mais, e se ninguém tiver adoecido ainda? Há um potencial das pessoas adoecerem, mas se ninguém tiver adoecido ainda, eu vou esperar alguém adoecer? Nós trabalhamos com prevenção. Então o que eu posso fazer? Toda empresa trabalha com um tempo de retorno de investimento. A gente chama de payback, ou seja, eu vou investir o dinheiro hoje e daqui a algum tempo vamos ter o retorno desse investimento. Geralmente oscila de 2 a 3 anos. Vamos considerar 2 anos. Estou te dizendo o seguinte, que eu vou pedir para o meu patrão uma determinada quantia e que em 2 anos eu vou devolver essa quantia e mais um pouco para ele. Então, como é que eu vou fazer esse milagre? Digamos que eu preciso de R$45 mil para fazer o sistema de exaustão do setor, de um determinado setor. Esses 45 mil, eu já peguei o menor orçamento possível, parte da atividade vai ser feita interna mesmo, então já fiz todo o estudo do projeto, junto com a engenharia e com a manutenção.
Cada funcionário ganha, nesse setor, 20% do salário mínimo. O salário mínimo, vocês sabem, né? R$ 788 reais. 20% disso, R$ 157,60. Isso para um funcionário. Mas digamos que nesse setor tenha 15 funcionários. R$ 157,60 vezes 15 dá R$ 2.364 por mês. É quanto eu gasto por mês. Só que eu falei que eu vou dar o retorno em 2 anos, né? Ou seja, 24 meses. R$ 2.364 vezes 24 meses dá R$ 56.736. Percebe que em 2 anos eu precisava de 45. Em 2 anos eu paguei os 45 e ainda deu um lucro para a empresa, mesmo contando com inflação e tudo mais. Então, eu estou provando para a empresa que é interessante investir em segurança. Isso porque eu peguei só o valor da insalubridade. Mas ainda vamos ter outros itens. Por exemplo, vai reduzir o absenteísmo da empresa, vão ter menos faltas da empresa. Em consequência disso, eu vou ter menos trabalhadores doentes, porque não tem gente exposta. Eu tenho uma redução dos processos trabalhistas, porque se não tem exposição, o cara não tem como entrar contra a empresa. Eu vou eliminar, pelo menos, ou comprar mais baratos alguns EPIs, que eu estava usando determinado EPI, para diminuir a concentração. Só que essa concentração baixou ou eliminou. No mínimo, eu vou comprar um EPI mais barato. Então, se eu juntar tudo isso, ainda dá grana para a empresa. Então, percebe que o nosso objetivo é provar que financeiramente, sempre é interessante investir em segurança. Espero que tenham gostado das dicas. Tchau e benção.